Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso Agri Podcast. Boa noite, professor Richardson. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. No ar, mais um Agri Podcast. E hoje com um convidado especial. Um episódio aí muito aguardado, né? Muito falado, né, Richardson? Muito solicitado e a gente fez o convite aqui. Nosso amigo, boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos assistindo. Primeiramente, é uma honra estar aqui e receber esse convite. E espero que a noite de hoje seja uma noite onde a gente possa dividir muito do conhecimento para que as pessoas possam se identificar e despertarem algo dentro delas, algo especial. Eu diria que é um tema e um assunto muito atual. Eu acho que não há momento melhor para tratar esse tema, né? Que é a saúde mental no agronegócio, da situação atual que o agro no país vive. A gente vai, lógico, puxar sempre para nossa região Cealba aqui, onde a gente atua, onde a gente trabalha, e esse é o intuito do nosso podcast. Mas, de forma geral, o agro, né, Richardson, vive um momento desafiador e aí a gente fala em produção, já trouxemos aqui convidados, produção, como produzir, como controlar uma praga, como controlar uma doença, como performar, enfim, vários temas e vários convidados de excelência aqui para tratar de vários assuntos. E aí a gente volta. Como é que está a saúde mental desse produtor rural, dessa cadeia de profissionais que estão na parte da produção? Como é que ele está? Porque eu acho que para você performar, para você estar bem, para conseguir exercer suas funções técnicas, agronômicas, um produtor rural em campo, você tem que estar bem consigo mesmo. E aí, Douglas, eu já queria engatar nesse mix de pressão e responsabilidade, né, do negócio no campo diante de tantas variáveis que existem. Literalmente é uma, né, Richard, é uma indústria a céu aberto. Então, assim, a gente não controla o fator clima. Então, isso somado com uma série de situações, momentos favoráveis, momentos desfavoráveis, momento, infelizmente, mais desfavorável do que favorável. Então, eu queria que a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, trazendo esse tema assim bem atual. Sem sombra de dúvida, Vitor, um dos principais desafios do produtor rural é lidar com a constante incerteza, sabe? E isso, psicologicamente, traz um, a necessidade de uma atenção para a gente não categorizar como espécie de prejuízo, porque isso pode gerar ansiedade, um estresse crônico, você pode deprimir, você pode se exaurir, você pode entrar em burnout, e só pelo fato de você estar diante de incertezas, incertezas que são controláveis em alguns cenários, você pode controlar, sei lá, a semente que você vai comprar, a adubação, a empresa que vai fazer, os profissionais que vão estar com você, isso está no seu controle. Mas e quando você não pode controlar o clima, a quantidade de chuva, se vai ser quente demais, se não vai atingir a temperatura ideal? Então, como lidar com a incerteza? E isso, sem sombra de dúvida, como vai estar a cabeça desse produtor, vai envolver alguns fatores. Fatores como: quem é esse produtor rural? Vamos imaginar o seguinte: imagine que esse produtor tenha somente aquela atividade como identidade. Ah, sou agricultor, sou produtor rural, sou agrônomo. E ele se define apenas nesse ponto. Ou seja, é um cara que não vai ter sucesso na família, não vai ter sucesso em um relacionamento, não vai ter sucesso com amigos, sucesso social. E ele se apoia exclusivamente na produção, no que ele vai dar de resultado. O resultado deu ruim, a chance desse produtor adoecer é muito grande. E doença que muitas das vezes não há o espaço para manifestar. Nós não temos a cultura de, nossa, vamos pedir ajuda. Principalmente num ambiente que é predominantemente masculino. Né? Sei que hoje no agro, muitas mulheres vêm fazendo parte do negócio, mas ainda é um ambiente muito masculino. E Sim. existe um problema com os homens. Sabe assim, os homens, eu até brinco no meu consultório, são muito mais problemáticos nesse aspecto, porque não conseguem pedir ajuda. Na minha agenda, na minha realidade aqui, eu vejo uma busca muito mais de mulheres à terapia. Hoje, eu estou atingindo o meu recorde de atender homens, cerca de 35% da minha agenda. Ainda é muito pouco, sabe?
E isso, sem sombra de dúvida, é reflexo de uma cultura. Falando homem do campo, É aquela questão mais rústica, né? é, Um agricultor vem eu não usaria o termo machismo, né? Acho não que. seria inapropriado. Então vamos utilizar, Não seria né? inapropriado, porque é uma É, cultura literalmente machista. isso. Isso impede, cria esse bloqueio de buscar ajuda. E é o que você relatou aí, é o que a gente vê, né? Sim. A gente vê uma mudança de geração em relação aos produtores hoje. Tá? O Vitor é um exemplo disso, ele vem de várias gerações da família dele de Uhum. produtores, mas é a geração dele que está buscando ajuda. Sim, Será que se viesse antes essa ajuda, o cenário seria outro, Douglas? com certeza. Maior parte dos traumas, eles acontecem em meio à infância. Há uma grande diferença nesse salto de gerações, é que hoje existe informação, existe veículo, porque aquelas pessoas que não pediram ajuda, não pediram porque eram reforçados uma ideia totalmente contrária. Se você chora, você é fraco. Se você pede ajuda, você é fraco. Se você está sofrendo, você é fresco. Não é assim? Verdade. E a solução era, se está triste, vai para um bar que resolve. Sabe? Não existia Enche a terapia, cara era e. mesa de bar. Só que, tecnicamente, a gente está falando do álcool, não criminalizando quem bebe. Pelo contrário, eu até gosto de tomar cerveja. Mas o álcool é uma droga depressora. Então, se você está angustiado, vai tomar uma cerveja na esperança de melhorar, talvez naquele momento até te dê uma certa anestesia. Mas isso recorrente é um prato cheio para a depressão. É tanto que existem pesquisas que mostram o trabalhador que vive constantemente sob estresse, tendo o álcool como um, Um um, um, escape. um escape e um agravante para um quadro depressivo, para um quadro ansioso, porque vai gerando ali uma depressão crônica, tanto que começa da seguinte maneira, o sintoma mais percebido, viver cansado. Você está vivendo cansado, a chance de você estar depressivo sem saber é muito alta. É normal você viver cansado. Algo está em desordem na vida, Ô Douglas, esse cansaço que você fala, cansaço mental, cansaço físico, de qualquer natureza. Se você está vivendo constantemente cansado, algo está em desordem na sua vida. Eu não sei o quê, mas sei que está. É natural que a gente vá trabalhar, tenha um esforço, haja um cansaço, a gente dorme e no outro dia acorda, bora produzir, bora trabalhar, bora para cima, bora fazer acontecer. Se você não acorda desse jeito, algo está em desordem. É minimamente você ter aquela sensação, um dos parâmetros, um dos marcadores de saúde mental, que a própria OMS diz, não é marcador de saúde somente a presença de doença. Ou uhum, seja, para você estar saudável, você não precisa necessariamente não ter uma doença. Só não ter uma doença não é um marcador. Ou seja, você precisa ter qualidade de vida para se considerar saudável. E essa não é a realidade de muita gente. Principalmente, Eu diria da maioria, talvez. exato. Eu estava pesquisando, né, sobre saúde mental, especificamente no agronegócio. Eu vi uma pesquisa da, da Universidade de Caicó, no Ceará. Nordeste, Ceará, né? Estava tentando lembrar a Ceará é o Rio Grande do Caicó, Norte. Rio Grande do Rio Grande Norte. do Rio Norte, Grande do desculpa, Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte. Norte. E alguns pesquisadores fizeram uma pesquisa lá com o homem do campo. E 55% estavam em um quadro de saúde mental, dentro do campo que eles pesquisaram. Então, esse é um número extremamente alarmante. O Brasil, por si só, dentro e fora do agro, é o país mais ansioso do mundo. A gente bate recorde. É como se nós tivéssemos um perfil ansioso de um país que vivesse em guerra.
A comparação é essa. É Uhum. natural que você, Caramba, é vivendo em Alto, guerra, né? você sinta angústia, ansiedade. Você não sabe se insegurança, né? seu pai ou seu filho volta para casa. Você Isso. não sabe qual vai ser o destino do seu negócio. É uma bomba aqui. Então, é esperado que haja transtornos mentais diante de tamanha angústia. E as pesquisas mostram que nós Hum. temos esses números. E é um recorde que, infelizmente, nós não gostaríamos de ter. Infelizmente. Esse quadro de ansiedade, a gente vê, voltando pro produtor, né? Ele passa o dia, vamos dizer assim, com o motor ligado, né? É que você frisou. Chega à noite, final do trabalho, desliga o motor e vai descansar. Mas muitos não desligam, né? Exato. E assim, a gente está passando por um momento, tivemos vários momentos em alguns anos atrás em relação à estiagem, que foi, é, deu uma queda significativa na produtividade. Esse ano teve, né? Foi um ano bem Tá atípico, sendo bem né? difícil, Bem né? difícil. E a gente está percebendo isso, que os produtores eles estão numa ansiedade. Quem tem sua lavoura que ainda está conduzindo, ele está naquela expectativa, e aí, vai dar, não vai dar? Chove, não chove, Chove, né? não Então, assim, Uhum. chove? A gente percebe, é um grau de ansiedade muito alto. e nós não somos da área Não, profissional. Você imagine se você se deparar com essa realidade que nós acabamos vendo por conta do trabalho no dia a dia. Uhum. Eu acho que, como você falou, é alarmante. Então, assim, se falta uma atenção, por isso esse bate-papo aqui para a gente trazer, ser mais palpável para a nossa realidade do que vem enfrentando. Porque, como eu disse, a gente fala de vários temas, a mídia agropop, agrotech, agrotudo, Uhum. É lindo. toda aquela coisa linda, Romantizaram, né, romantizou o e agro. a gente sabe que nos bastidores não é assim que funciona. Endividamento, renegociações de dívidas, quebra de safra, e como você frisou no início do bate-papo, a maioria dos nossos clientes ele só tem aquela atividade. Além do emocional, é o financeiro que está totalmente interligado. Então, ele faz um compromisso, ele assume alguns compromissos, e a própria manutenção familiar vem Uhum. daquela atividade, vem do milho, vem dos citros, vem da cana, enfim, vem do agro. E aí tem uma quebra de safra, e agora? Como é que ele vai ter cabeça, saúde emocional para entender que aquilo faz parte do negócio? Que é muito fácil se esquecer, a seca sempre existiu e sempre vai existir. É cíclico. Uhum. A gente não domina o fator clima. A gente controla uma praga, controla uma doença na lavoura, a gente aduba no momento certo, a gente chega no banco, custeia um dinheiro para fazer o plantio da sua lavoura, seja qual ela for, mas o clima a gente não controla. Então, assim, é preciso de saúde financeira no momento das vacas gordas e saúde emocional. Não adianta, acho, também só tratar na hora do problema. Acho que se você vier preparado e vier em constância e vier bem na parte emocional consigo mesmo, com sua família, com a cadeia produtiva, um momento como esse, acho que você vai enfrentar dificuldade, ela existe, ela é real, ela está aí, não tem como fugir, mas acho que tá preparado para essa quebra de braço, para travar essa luta, para passar, porque assim, esse foi um ano ruim de chuva, infelizmente. Próximo ano a gente não sabe, próximo ano a gente vai torcer e vai pedir a Deus e que as coisas fluam, que sejam bom, e aí você se reanima novamente, você se automotiva novamente quando você vê entrar dinheiro, entrar receita, que o fruto do seu suor, e é um trabalho árduo no agro, Uhum. aquilo vai gerar receita, mas a gente está numa realidade diferente. Hoje a água está batendo no queixo, está batendo aqui, e agora? Uhum. Né? Assim, como lidar com a situação, com a crise que existe? Ela já existiu, ela já passou, ela voltou e agora, né? Eu gostaria de separar, até porque quem não tem acesso à terapia, quem não tem acesso a um profissional, muitas das vezes não consegue ter parâmetro. Peraí, será que eu estou ansioso porque estou doente? Ou estou ansioso porque estou diante de uma crise? Até que ponto é normal? Acho que esse é um ponto significativo para quem está nos assistindo poder diferenciar. Qual o momento de pedir ajuda? Qual o Hum. momento em que eu estou adoecendo para o momento que eu só estou ansioso? Porque a ansiedade é natural. O ser humano, ele vem com uma função biológica chamada ansiedade. Até um certo ponto, nós estamos lidando com um fenômeno da natureza. Estamos diante de um risco.
Eu preciso da ansiedade para me proteger. Eu preciso da ansiedade para tomar boas decisões. Então, quando é que vira um transtorno de ansiedade? E essa diferenciação, trazer a consciência, eu acho fundamental. Passa a ser um transtorno quando essa pessoa não consegue dormir, que já começa a acarretar um set de problemas, quando essa pessoa começa a se alimentar mal em detrimento da ansiedade, tá ansioso, começa a comer compulsivamente, ou gerar um problema secundário, um alcoolismo, quando essa pessoa começa a se desequilibrar emocionalmente, se tornando uma pessoa mais agressiva, mais ignorante, tendo prejuízos familiares. Isso aí, essa pessoa é o retrato de quem está com um transtorno de ansiedade. Você está diante de uma crise, diante de uma perda, de algo que você fez tudo que estava ao seu alcance, mesmo assim não alcançou. Se você não sentir, você não é humano, sabe? A ideia de fazer terapia, buscar ajuda médica, não é não sentir, é não estar doente. É tipo assim, você vai se preocupar. Um pai de família, um trabalhador, que não se preocupar com o que vai ter na sua mesa para comer, ou ele tem alguma esquizofrenia, algum problema de loucura, ou esse cara não se importa. É um cara que não tem princípios, não tem valores, e ele está ali para dar calote. Então, fora essas exceções, é natural que você se preocupe, mas não é natural que você adoeça. É muito comum a gente ver pessoas adoecendo, mas não é normal. A gente não pode deixar normal a pessoa viver com insônia. A gente não pode deixar normal precisar de um tarja preta para dormir. Não. Ali, um tratamento médico, ele deve ter um momento para iniciar e um momento para terminar. A doença ela deve ser tratada. Muitas pessoas criam um preconceito de, não vou a um psiquiatra porque, Já diz logo que é louco. exato, é médico de doido e não quero ficar viciado em remédio. E muitas das vezes impede de fato fazer um tratamento. E aquilo vai acabando agravando, né, Douglas? E quando agrava, aquela pessoa se condiciona a ser um dependente, porque ela passa, sei lá, 4 dias sem dormir. É natural que um médico passe um benzodiazepínico para essa pessoa, porque ela precisa dormir, senão ela vai começar a alucinar. Literalmente, começar a ver coisa que não existe, só porque não dormiu, não é porque ela tem esquizofrenia. Então o médico precisa de, durma, Desligue, né? desligue, Dá um reset no corpo, né? desligar. E vai prescrever essa medicação por um tempo. Mas não é para a pessoa passar a vida. Só que uma vez que você toma uma pílula mágica que tira os seus problemas e te coloca para dormir, ela vira quase uma entidade, sabe? Onde você precisa daquilo ali. E muita gente tem muito medo de chegar nesse ponto. E para que não chegue nesse ponto, é necessário de um recurso muito valioso chamado humildade. Preciso de ajuda. Isso é ser humilde. E esse ponto, ele diverge aquelas pessoas que vão, no momento de crise, saber como lidar com a crise, saber quais decisões tomar em meio ao caos, e outras pessoas vão ser esmagadas pelo caos. Sabe? Porque problema, qualquer profissão vai ter. Acho que o primeiro sinal da busca pela cura é você entender, pô, tem algo de errado, tô com um problema. Então, existe um problema. O que é que eu posso fazer para resolver, mitigar, solucionar esse problema? Eu acho que o primeiro é você sentir que, opa, algo não tá legal e aí, né, daí procurar uma ajuda profissional, ajuda médica para seja a terapia junto com a psiquiatria, enfim, às vezes um combo de situações que vai lhe ajudar, né? Eu digo sempre que é só, sabe, o benefício e assim, a ajuda, a coisa positiva que isso gera de procurar ajuda, quem experimenta. É como você, eu tenho um café aqui, grão tal. É muito bom, tem notas disso, notas daquilo, aquela coisa mais gourmetizada, mas você precisa experimentar para realmente, caramba, bem o que Richard falou, o que Douglas falou, é bom. Como foi bom experimentar isso, como é bom sentir, né, assim, degustar esse café, enfim. Aí, Só pegando um gancho aqui, vem aquela cultura do canal, sou forte, É. né? Eu Eu bato a aguento, poeira e vou embora, eu né? vou embora e não preciso de ajuda.
Eu ia fazer uma brincadeira com a questão do café antes de falar sério. Mas imagine que o cara está acostumado com aquele café de posto de gasolina. Uhum. Excelente. Não é? Aquela proporção, um pacote de café e um pacote e meio de açúcar. Isso. E 10 litros de E água. se você oferta um café super premium para esse cara, ele não vai gostar. Porque a cultura dele é aquela. E ele gosta daquela. Ele entende que o normal de café no mundo É é aquele. aquele. Ele Ele foi imagina condicionado que por aquilo, se né? ele for para a Itália, ele vai tomar aquele café. Se ele for para a Colômbia, vai ser aquele café. Porque é o que ele conhece. E eu pego esse gancho para entrar nessa fala de que qual é a perspectiva de normal dessa pessoa? Se ele foi condicionado a eu sou forte quando me calo, eu sou forte quando eu aguento, ele não vai querer o café super premium. Ele vai permanecer ali no cafezinho de posto a vida inteira. E Porque não sai disso. sai no ápice da dor. Ou sai quando ele é influenciado por alguém que ele confia. Mas ele vai. Tem exemplo disso. Ele vai até o quanto ele suportar, né? Exato. Até romper a corda. E a gente vê que ele tá mal, tá precisando. Cara, procura. Não, tô bem, tô ótimo. E você percebe que ele tá mal. Vou trazer uma sugestão mágica. Vou ensinar vocês a fazer hipnose. Ensinar você a O fazer cliente sentou na mesa lá, a gente já vai, né, trabalhar com ele já. hipnose. Quando você diz para um pai de família, alguém que está ali no dia a dia, lutando, se esforçando, fazendo tudo que pode, e você falar para ele, você precisa de terapia, você precisa de um psiquiatra, soa como uma ofensa. E você, com todo o seu coração, com a melhor boa vontade do mundo, querendo ajudar, entendendo que existe algo que funciona, que solucionaria não só aquele problema crítico de lidar com a crise, mas várias outras áreas da vida dele, ele simplesmente bloqueia, levanta um escudo assim, dizendo não, não preciso. Ou não, essas coisas não é para mim. Eu vi isso acontecer muito. Vou ensinar vocês a fazer hipnose. Vamos fazer aqui já. Cada episódio que a gente grava. Eu digo sempre nossos bate-papos aqui, nos nossos encontros, que os mais beneficiados somos nós aqui, eu e Richard, como mediadores, porque a gente, literalmente, nós tomamos uma aula a cada episódio, né? De diversos temas, diversas situações diferentes. É sempre um aprendizado. Imagine essa mesma situação, pessoas confiando em vocês para se abrirem e falar a realidade. Cara, tá difícil, o banco tá me cobrando, não sei como é que vai ser. Cara, talvez você mereça ter uma experiência diferente de conversar com alguém que não te conheça. Talvez você mereça fazer terapia. Isso pode ser diferente. E ponto. Acaba aí. Acaba aí. Nesse momento, ao invés de tentar se defender do você precisa, eu mereço. O que é isso para eu merecer? Nesse momento, você fez uma sugestão. E ele provocar ele a se autoquestionar, é isso? Exatamente. Talvez você mereça. Mas por que mereço? O que eu mereço? Isso você planta uma semente. Substituir o precisar por merecer. Parece algo insignificante, mas psicologicamente tem uma força muito grande. Porque ele não vai se defender. É um antídoto para aquela crença de que homem não chora. Aquela crença de que você tem que aguentar. Não, você tem que aguentar mesmo. Tipo assim, você tem conta para pagar, você tem financiamento para resolver. Você vai ter que aguentar. Agora, você pode aguentar sofrendo ou você pode aguentar saudável. Você escolhe. Isso aqui muda o contexto. Porque a
dívida não deixa de acontecer, Desistir, né? a qualidade da colheita não vai mudar, A seca, como eu disse, existiu e vai existir. Isso é clima, é cíclico isso. mas a forma como você vai conduzir é completamente diferente. Vou ilustrar uma situação. Vocês que vivem o agro pode me corrigir. Eu estimo que é muito comum no mundo dos negócios existirem símbolos de sucesso. Imagine que uma caminhonete possa representar um símbolo de sucesso. Aquele produtor que conseguiu tirar um Hilux Zero, ele é um produtor bem-sucedido. E ele vê todos aqueles amigos também alcançando aquilo. Logo ele pensa, preciso daquele símbolo, não é sobre dinheiro não, é um pensamento clínico por trás da decisão. Preciso daquele símbolo para poder existir ali, para poder ser visto como alguém que foi bem-sucedido. E no fundo ele acreditou que ele só seria amado pelo que ele tinha. Não pelo que ele é. Exatamente. E aí, quando ele compra, mesmo que financiado, mesmo que sem estar dentro de um planejamento, que ele chega na região dele com aquele veículo, todo mundo, parabéns, cara, carrão, nananã, reforça a ideia de que ele é amado pelo que ele tem. E aí ele vai selecionar a pessoa para dividir a vida baseado nessa crença, achando que a pessoa que ele vai escolher está com ele por interesse. Quando chega um momento desse de crise, onde ele precisa vender carro, onde ele precisa se estruturar, às vezes se desfazer de uma terra, fazer algum movimento, onde ele vai sentir um aperto real, a primeira coisa que ele pensa não é estou perdendo dinheiro, é sou um fracasso, vou ser abandonado. E isso começa a ser um tormento, onde com facilidade esse cara do exemplo teria ideação suicida. Porque a tendência é, vou perder o prestígio, vou perder a pessoa com quem eu me relaciono, porque eu não tenho. E isso é uma crença extremamente comum. E existem N casos aí de suicídio, infelizmente, com esse tipo de situação. Assim, até na Sergipe, que é um lugar pequeno, no Cealb, e quando puxa para o país aí é um dado muito alarmante. E como eu disse no início, não existe momento melhor para tratar esse assunto tão delicado e tão importante, porque assim, o endividamento rural aumentou gigantescamente, as renegociações, a inadimplência do agro como contexto, não é que o produtor escolhe ficar inadimplente, pelo contrário, ele quer honrar o compromisso, ele quer pagar os fornecedores, ele quer pagar o agente de crédito dele, ele precisa pagar porque ele precisa continuar na atividade, lógico. Picaretas, pilantras existem em todas as atividades porque isso é pessoas, né? Pessoas e pessoas. Mas assim, como acontecem situações que tiram do eixo aquela situação, compromete a safra, para quem cria parte pecuária, a rouba do boi cai, por exemplo, e aí ele não consegue, mesmo vendendo arroz, compromisso, enfim. Acontecem intempéries, sejam climáticos ou negociados. A gente teve um intempérie, além do clima agora, a gente pegar um pouco mais para puxando o começo do ano, essa guerra que eclodiu aí dos Estados Unidos com o Irã, e isso elevou absurdamente o preço do petróleo, aí vem combustível, vem fertilizante, uma coisa que não estava na programação, até dos mais produtores mais organizados, ninguém prevê uma situação que hoje está normal, e aí você amanhece 4 da manhã, estourou uma guerra em algum lugar do mundo que interfere diretamente na. Para como a coisa é globalizada, né? Nós que estamos no Cealba, em Sergipe, no menor estado da federação, na região menor, assim, a menor fronteira agrícola, digamos assim, do Brasil, sofreu um impacto grande já na sua pré-safra, no seu pré-plantio, que os insumos explodiram de preço num curto, sei lá, em 15 dias, uma semana, 15 dias, de uma situação que está acontecendo do outro lado do mundo. E aí juntou depois, infelizmente, com esse fator climático, com essa frustração de safra aí,
grande, infelizmente, esse ano, puxando um pouco para a cultura do milho, principalmente por essa irregularidade de chuvas e falta de chuvas aqui na nossa região. Então, é pancada atrás de pancada. Então, como lidar, né? Como entender, como... E aí isso reverbera diretamente na unidade familiar, né? Como assim? E aí vai partir de ter uma esposa compreensível, de ter uma esposa parceira, ou companheira, ou companheiro parceiro, e aí família, filhos, e Douglas, puxando para essa unidade familiar, assim, o que é que você teria para trazer para a gente, assim, em relação a como lidar com isso, como superar mais esse, não vou falar obstáculo, mas mais essa dificuldade de tentar conduzir a família nesse momento também de crise financeira, crise produtiva em relação ao cenário atual. Eu observo o seguinte pensamento: existe aquela pessoa que considera ter uma família e se apoiar nessa família. Então, essa pessoa que tem esse entendimento, ela vai passar pelo momento de dificuldade, vai ser difícil, mas a tendência é que ela não adoeça. Mas no cenário anterior, onde ele não tinha capacidade cognitiva de selecionar alguém para se relacionar, baseado na própria identidade em quem ele era, ele não vai conseguir confiar. Isso não diz respeito nem à qualidade da pessoa que ele escolheu, mas na própria confiança dele, de que eu confio na mulher que eu tenho, eu confio na minha família. Se ele tem esse entendimento, mesmo que a pessoa não seja confiável, a chance é que ele tenha um subsídio emocional muito mais saudável. Uma informação curiosa, curiosidade. Existem países que drogas são liberadas Uhum. e que não há tráfico de drogas, pois elas são comercializadas legalmente. E existe uma educação, um entendimento, uma cultura que as drogas fazem mal e o que realmente acontece quando as pessoas se viciam. E junto a isso, uma cultura familiar muito sólida, onde aquelas pessoas ali realmente vivem a família. O índice de viciado, isso aqui, muito pequeno. Se libera no Brasil, os índices de viciados vai lá para cima. Nós dizemos que o Brasil é um país sem pai. E a ausência paterna é fonte de muito trauma. Quando a gente olha as estatísticas de presídios, é impressionante. Eu estava fazendo uma formação em constelação e um colega de turma, ele era juiz. E a gente estava trocando ideia, conversando. Cara, o que que um juiz está fazendo um curso de formação de psicoterapia? E ele tinha uma vocação de querer ajudar as pessoas, de querer fazer a diferença. Isso em 2018. Essa informação ela pode estar desatualizada mediante quando eu tive essa conversa. Mas ele me deu um número que eu fiquei impactado. Ele disse: Douglas, 95% dos presidiários de um presídio de segurança máxima, 95% não tem o nome do pai no registro. Olha como o contexto familiar ele é tão importante para a família. Não é coincidência, né? Não, não é coincidência. É estatística. Matemática não faz curva. Então, Caramba. ter uma família, com certeza, é um subsídio muito forte para suportar momentos tão críticos quanto esse que você citou, Pedro. Saber que vai chegar em casa, né, Richardson e Douglas, e vai ter um É. suporte emocional ali, né? Não vai ter ninguém, às vezes, para lhe cobrar, assim, quando eu falo cobrar, né? Cobrar que eu falo é lhe julgar, vai ter alguém para dizer, ó, tô contigo aqui, tô com você, a gente vai sair dessa, enfim. Ter uma palavra de conforto, uma palavra de apoio e não mais uma pessoa para criticar, para cobrar, para julgar, mediante tudo que ele já vem acontecendo com ele no seu negócio, né? Na sua extra família, se é extra familiar, no caso, que vem Isso. acontecendo. Então, eu concordo, né, com isso, é muito importante a gente chegar em casa e ter uma rede de apoio ali
pra ajudar no momento como. Porque assim, no momento bom tá tudo bem, mas no momento ruim é que você realmente percebe essa. Quem vai estar ao seu Quem vai lado, estar ao né? seu lado. É, Enquanto tá tudo bem, todo mundo que chegar, chega pra somar. Quem tá com você ali a coisa vai fluir, né? De certa forma. Então, na hora que o calo aperta, e que a coisa fica difícil, é que você julga. Eu acho que não só no agro, mas sim todos os segmentos e atividades. É quem tá com você no difícil, É a é quem merece família, né? beber água limpa, né? Quando a coisa melhora, é, né? E vem nesse contexto familiar, Douglas, vem a questão, às vezes a gente tá no dia a dia, né? Na batalha, vamos dizer assim, e o pensamento é sempre, não, tô aqui pela minha família, tô aqui, tem aquele apoio familiar, mas sempre bate aquele esgotamento, né? Aquela irritabilidade, a gente tem um dia bem puxado, chega em casa, por mais apoio que você tenha, você tá esgotado, e aí? e aí eu abro uma pastinha, uma aba sobre tradição familiar. O que eu aprendi nos exemplos, nos modelos mentais que eu tive? Se vou falar de estatísticas. Uhum, Estatisticamente, nós temos uma grande cultura de alcoolismo, ou seja, o alcoolismo abre uma porta aberta para ser agressivo, momentos de infidelidade, sabe? Isso vai gerando um caos. Agora imagine que aquele adulto que hoje é produtor assistiu isso em casa e, sem ter recursos emocionais para se desvincular dessa história, tende a repetir. E, por incrível que pareça, na maioria das vezes não é por falta de caráter, é por não saber lidar com as dores. A cerveja vira um antidepressivo, a infidelidade vira uma válvula de escape. E em uma cultura onde isso é tradição, o que vai acontecer? Se você não faz, é um problema. Você deixa de ser homem, sabe? E quando você peita isso e defende seus princípios, seus valores, você pode ainda ser motivo de chacota. É doido, porque nós estamos lidando com um fator cultural. Quando esse esgotamento leva a gente passar do ponto em uma conversa, cheguei estressado e acabei ali descontando, o que eu faço com isso? O que eu faço após isso? Porque assim, pode acontecer comigo, com você, é natural. A gente pode errar, a gente tem o direito de errar. Ser humano, né? É. Mas o que eu faço quando o erro acontece? Eu tenho, novamente, a humildade de reparar isso. Eu sei como é que faz isso. Eu aprendi a pedir desculpa. Eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Ou, cenário muito mais comum e recorrente que eu escuto no consultório, é me culpar e me punir. Ficar ali remoendo. uhum. E às vezes dias dentro de casa, com aquele clima ruim, sabe? Aquela coisa desagradável. E aí vai criando rachaduras. Então, observo que ter inteligência emocional, ter um psicológico saudável, é muito além de não ter doença. É você, de fato, ter qualidade de vida. Porque se você comete um erro, passa do ponto ali, e tem uma postura diferente, tipo, pô, tive um dia difícil, fiz algo que eu não gostei, me desculpe, e é porque está acontecendo tal problema, não está chovendo, o cara me deu um calote. Ali gera um espaço de compreensão e de intimidade. Você fecha as achaduras. O problema não é errar, é o que eu faço com o erro, Aprender, né? O correto é aprender com ele. né? Isso muda totalmente de contexto. Acho que tudo que a gente está conversando aqui, esse tema agora tocado, volta para aquele assunto do início, a humildade de compreender, entender que errou, e aí parte também do outro, de entender que o companheiro ou a companheira errou, e assim,
um pedido de desculpa às vezes resolve, não coloca gasolina na fogueira, né? Não, às vezes por coisas insignificantes ou bestas, se assim a gente puder chamar, de uma coisa minúscula se cria um atrito sem precedentes, né? Assim, um simples fato de um pedido de desculpa, de reconhecer que, caramba, eu não estava num dia bom, não estava num momento legal, e aí eu acho que parte tanto de quem comete o erro, seja do marido ou da esposa, como também, ó, eu pedir desculpa e o outro aceitar aquela desculpa e entender e passar um pano naquilo e seguir, né? E não trazer aquilo para uma situação, um problema pequeno ou insignificante, trazer para uma situação gigantesca e tomar uma proporção exacerbada daquela situação ou daquelas situações, né? Sim, eu trago um exemplo até curioso. É muito comum a gente assistir em relacionamentos as pessoas quererem ter razão, né? Quererem estar certos. E muitas das vezes, o querer estar certo é um potencializador do problema, não é? Entre querer estar certo e querer ser feliz, existe uma distância enorme, assim, gigante. Como diria um amigo meu, é melhor ter paz do que razão. É, só que é bom ter razão, é bom estar certo. Não é para negociar estar certo, mas é para desenvolver um apreço para a felicidade. Tem uma crença que popularmente circula na nossa região que é muito ruim. Eu estava tentando lembrar da frase, estava com ela na cabeça, ela Fugiu. deu uma fugida. É um dito popular. Não sei se eu vou lembrar exatamente como ele é falado. Mas é mais ou menos assim. Se você fugiu do ditado popular. Eu gosto de ditado popular, mas Já já ele ele, retorna aí ele, para. ele, ele aparece. Mas era uma crença, eu vou falando para ver se lembra. Era uma crença onde nós nos apoiamos em cima de um estado de ego, onde eu vou proteger aquilo que eu falei. Por exemplo, houve a discussão. Eu quero proteger o que eu estava defendendo na discussão e querer sustentar aquilo ali como uma verdade irrevogável. Quando aquela pessoa viu que tinha razão defendendo aquela verdade, mas passou do ponto através da ignorância, de uma agressão, não de uma agressão física, uma agressão verbal, para defender, naquele momento gerou uma dor naquela família. Aí eu penso, tem uma criança assistindo aquilo ali. E quando eu era aquela criança assistindo aquilo ali, como é que isso ficou dentro de mim? Isso muda bastante o contexto. Eu estou tentando lembrar do ditado popular. São os traumas, né? Ah, Ô, Douglas, é tudo linkado, na verdade, né, Richardson? Aqui a gente é um bate-papo e assim, o problema aconteceu, a crise chegou, as contas apertaram, o produtor está endividado, está honrando os compromissos de forma apertada, não está sobrando nada, ou não está conseguindo, talvez momentaneamente, honrar o compromisso. O problema aconteceu, existe, está aí. sim, Não tem como fechar os olhos. fechar os olhos ou desligar o telefone, entrar em casa ou apagar o aplicativo do banco e aí a dívida não existe mais, né? Como se até. Assim, a crise chegou, infelizmente, aconteceu, os problemas estão aí. Como, como seria uma forma, ou algumas formas de a gente conseguir mitigar isso, como a gente conseguir lidar com a situação? Existe, não vai assim, não é só estalar os dedos e isso resolveu. Então, assim, como é que a gente pode, como é que o produtor nesse momento pode encontrar mecanismos e ferramentas para que sinta, porque nós somos seres humanos e vamos sentir, como você falou, mas como eu consigo lidar com o problema existe, eu não consigo acabar com ele agora, eu consigo ir levando ele e minimizando ele, enfim. Como a gente consegue passar por um momento hoje, ligado à parte emocional, para um momento de dificuldade que o agronegócio vive hoje? Tecnicamente, essa situação é tratada no consultório como um processo de luto. Isso é muito curioso,
Porque a gente pensa que o luto é quando alguém morre. Mas vamos imaginar que você fez conta de quanto iria fazer. Você criou uma expectativa. Você começou a desenhar uma realidade. Você planejou até a próxima safra. E do nada isso foi ceifado. Em um espaço muito curto de tempo, aquilo ali foi tirado de você. Inevitavelmente vai existir uma dor. Uma dor semelhante à dor da morte. Com um luto. E o luto existe 4 etapas clássicas. A primeira fase é a negação. É não, isso não está acontecendo. É mentira. Vou de novo, vou olhar, vou em outra região. A primeira reação é você querer se agarrar ao que não está acontecendo. É tipo, não, vai chover, vai chover, vai chover. Hum. Segunda, segundo avanço, a ordem não é necessariamente, não é obrigatório essa ordem, mas normalmente acontece esses 4 acontecimentos. O segundo passo é a barganha. É você tentar, mesmo após perdido, tentar fazer alguma coisa. Você tentar, o que dá para fazer com isso aqui? E aí você tenta barganhar, fazer alguma coisa. E que na maioria das vezes, quando o prejuízo é muito severo, não tem muito o que ser feito. E aí vem o que a gente vai chamar de depressão, que não é a depressão doença, é um estado de humor mais deprimido, onde você está triste, onde você está cabisbaixo. E aqui é onde muita gente acaba entregando os pontos sem, de fato, viver isso. É o não querer sentir, é o querer fingir que não está acontecendo. E aqui passa a ser um grande problema. É nesse estado onde as pessoas mais adoecem, porque esse estado aqui vai acontecer para todo mundo que se submeter a um processo desse, seja a uma safra, a um relacionamento, a uma perda de um ente querido. O processo do luto ele vai acontecer. Então, é aqui onde você evita sentir. É onde nossa cultura não nos educa a sentir emoções. Educa a ser racional. Seja racional. Mas o que você faz com o que você sente? Se você não está lidando com o que você sente, se você não está prestando atenção, se você não está se permitindo sentir, vai dar muito ruim. Quando você está sentindo, não tem razão certa. Vai apertar. E minha orientação direta é: chore o tempo que você precisar. Se encolha, se tranque, 2 dias ali, viva isso, converse, divida, e depois de aceitar. Ô Douglas, mas esse processo que você falou, se tranque, é um momento para a gente fazer uma reflexão, né? Exato. E aquela pessoa que se isola totalmente, quer viver uma solidão ali. Vamos, vamos contextualizar para não virar problemático. Vamos imaginar o seguinte: você passou por um momento muito difícil e você precisa de um espaço. Você precisa de um momento ali que você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Você passar um dia assim é natural. 2 dias assim é natural. Mas viver assim é doentio. Então, para quem vive em isolamento, essa pessoa já tem problema. Para quem começou a se isolar depois de uma perda, depois de uma safra ruim, essa pessoa está com problema, ela está doente. Estou falando de se permitir sentir a tristeza. É tanto que, por lei, no Ministério do Trabalho, você tem direito a 3 dias de luto. Se um companheiro morre, se um pai ou uma mãe morre, 3 dias de luto, assim, atestado por lei. Entendemos que precisamos dar uma pausa. Então, diante de uma perda, como uma safra, como algo que iria garantir um tempo significativo de sustento ali, é natural que a gente busque um período curto para se permitir sentir. Mas viver isolamento é sintoma de doença. Quando eu mencionei se permita sentir, é
para não negar o que você sente, para conseguir seguir. A gente chama na clínica de elaborar emoções. Quando você Uhum. está dando nome ao que você sente. É porque às vezes a pessoa, nesse permitir, termina que passa a viver assim, né? Normalmente as pessoas começam a viver assim quando se negam essa etapa. É tipo assim, sabe, juros compostos? Quando você atrasa um financiamento e aquele começa a ganhar juros em cima de juros, emocionalmente acontece um fenômeno muito parecido. Você tem uma tristeza que você está negando sentir. E aquilo ali vai crescendo dentro de você, crescendo mais, crescendo mais. E quando alguém pergunta, e aí, cara, como é que você está? Eu tô melhor agora porque estou lhe vendo. Não é assim? É verdade. Mas por dentro, você olha para a pessoa, tá só um caco. E você tenta até se aproximar e a pessoa Não dá brecha, não dá né? brecha. Então, ali é o indicador que está doente. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela para quando não suporta. Não é esse o contexto sugerido. É aquela pessoa, deu muito ruim agora, 2026, a safra deu ruim. Pô, vou sentir isso aqui. E vou dizer para mim mesmo e para aquelas pessoas que eu confio, tô ruim. Cara, se não fosse isso. Porque isso te possibilita a concluir um processo, sabe? Concluir um pensamento. Te dá a possibilidade de, pô, e agora? Deu ruim. O que é que eu faço? Vou falar com um consultor, vou tentar renegociar a dívida, vou falar com o banco, né? E buscar soluções. Porque vai ter solução. Não há um problema que não tenha solução. Aquele problema que não tem solução, talvez não seja um problema de negócio. Porque até pessoas que quebraram significativamente conseguem se reerguer. Talvez não no tempo esperado, não do jeito esperado, mas conseguem. Mas aquela pessoa que adoeceu, se ela não cuidar, ela não volta. Existe várias maneiras de experimentar a morte. E uma delas é não vivendo. E é muito doido isso. Cara, profundo, né? Profundo. Pesou o clima. Eu ainda tô processando aqui. Pesou o clima. Falando isso, eu tive no meu escritório uma cliente recentemente que teve uma perca de safra e ela é um pouco negativa em algumas falas. Essa agora, como o Matuto fala, agora se acabou tudo. Eu digo, se morrer, acabou. Mas enquanto a gente estiver aqui, tiver vida de saúde, a gente vai dar um jeito, a coisa a gente vai dar um jeito de resolver e vai seguir. Não é a primeira seca, não vai ser a última, como já falei aqui. Se morrer, dona fulano de tal, aí acabou mesmo. Aí, Exatamente. mas enquanto a gente estiver respirando, tiver vida e saúde aqui, a gente vamos procurar alguma forma de fazer a coisa acontecer. Se não for esse ano, vai ser no próximo, vai ser daqui a 2 anos, enfim. Mas só se morrer, se ficar essa preocupação e der uma coisa ruim morrer aí, realmente é Exato. só. Aí tem, Esse é um perfil, né? É É, aquele negativo que, né? E tem eu acho que é o mais marcante no agro é a fé, né? A espiritualidade. Como é que você vê isso, Douglas? eu vejo de uma forma muito positiva. Psicologicamente, fé é um ingrediente super poderoso. Muita gente toma a fé como um alicerce. Eu gosto da fé associada à ciência. Aquela fé cega, eu vou julgar como insanidade, sabe? Mas as pessoas que costumam ter uma fé, elas costumam psicologicamente ter respostas melhores, principalmente diante de crises, porque ela começa a ter o entendimento que algo bom está por vir. Então, normalmente ter uma fé, Freud vai chamar isso de pensamento mágico.
é um nome técnico, e ele chama a- as pessoas que são religiosas, que têm fé. E o pensamento mágico ele classifica não como algo negativo, mas como um gerenciador de angústia. Então, eu vejo isso na prática clínica. Várias pessoas se agarrando à fé para gerenciar a angústia. Mesmo que eu não tivesse fé, eu gostaria de ter, por ser algo funcional, sabe? Mesmo para quem é ateu, Uhum. ter aquela convicção que o melhor está por vir, que a coisa vai melhorar, ainda assim é muito positivo. Não somente a fé religiosa, mas essa convicção. Os pensamentos mágicos, eles costumam atuar bem, gerenciando a angústia. Isso sem entrar em contextos religiosos, que aí vai ter uma particularidade muito específica. Sobre o padrão das pessoas negativas, esse também é um indicador da ausência de saúde, sabe? Não é normal uma pessoa ser negativa. Ela está ali, talvez, mascarando algum transtorno. Não vou classificar como normal as pessoas que são hiperpositivas, que são Uhum. motivadores. Isso é muito da personalidade, do contexto que essa pessoa é inserida. Mas você viver murmurando não é falar dos sentimentos, não. Isso aí é um vício. Pensa uma coisa que vicia, é murmúria. É você reclamar. Tanto que, culturalmente, aqui no Nordeste, temos uma cultura de murmúria muito forte. Isso não é falar do sentimento. Uma coisa é você reclamar porque está quente. Outra coisa é você falar como você se sente diante da temperatura. Porque moramos em uma região quente, diante de tantos outros cenários do Brasil. Mas aqui eu estou muito confortável. E está quente. Tivemos um dia quente. Mas não sei ver, mas estou confortável aqui. É assim que eu me sinto. Mas aquela pessoa que faz questão de achar ruim quando está quente, de achar ruim quando está frio. E tem sempre uma narrativa. Chovendo é bom para as plantas, mas eu não gosto de chuva. Não é É assim? verdade. Então, essa pessoa É. negativa, ela possivelmente esconde ali um transtorno. E no caso da fé seria muito bom para ajudar essa pessoa. E essa pessoa que eu falei, eu acredito assim, a gente começa a analisar Sim. pelos anos de convivência e parceria, algumas situações, às vezes, de cunho pessoal, que às vezes aquela narrativa que ela traz é problema familiar que ela tem em casa, seja com o esposo, seja com os filhos, com a família, Uhum. e aquilo acaba reverberando no negócio, enfim, na vida dela como um todo, né? E às vezes vive tanta problemática que até uma situação climática que não está no nosso alcance passa a ser uma situação que ela acha que está direcionado para ela. Para ela. Não tá ruim para mim, tá difícil para todo mundo. É. A Mas ela situação, se acha o centro porque das assim, eu atenções, planto, né? Só Douglas, sou eu que tô eu planto, sofrendo. Richardson planta, Douglas planta, se a gente cuidou da nossa lavoura, do nosso cultivo ali e faltou chuva, a problemática é igual. Lógico, você pode estar numa região que choveu um pouco mais, ele pode estar numa região que choveu um pouco menos. Mas se a gente tiver em condições iguais, em situações semelhantes e o fator de decisão for o clima, vai ser ruim para ambos. Não é uma responsabilidade de Douglas, não é de Vitor, não é do Richardson. Então, assim, é justamente o fator que não se controla, que o ser humano não controla, não mitiga, que é o clima. Psicologicamente, Vitor, lidar com um problema que não depende de você, como o clima, é muito mais simples de aceitar o luto. Principalmente quando tem uma comoção social muito forte, ou seja, toda a minha comunidade está vivendo isso. Então, não é uma dor só minha, isso traz um senso de amparo. É como você está doente e encontrar alguém que adoeceu na mesma gravidade que você. Não é que melhora a doença, mas não estou sozinho no mundo. Então, traz um certo conforto. Então, do que você ter a sensação que poderia ter feito algo que não fez.
poderia ter feito uma pulverização que não fiz, poderia ter contratado um tipo de semente que não contratei, deveria ter investido tais recursos e não fiz. Quando você peca pela negligência, o quadro psicológico ele tende a ser muito mais agravante, porque você vai tender a se punir, se culpar. Fui eu que fiz isso. E vai ver a restante dos produtores produzindo, ganhando dinheiro, produzindo bem, porque fez o que você não fez, digamos assim. E vou pegar o gancho da atualidade. A pessoa que foi negligente e deu ruim para todo mundo. Seria, teoricamente, o cenário atual. Ou deu ruim para a maioria. Então, mesmo essa pessoa que foi negligente e mesmo assim deu ruim, ela tem uma chance maior de poderia ter feito e não fez. E isso ser convertido em um dano psicológico maior. Mesmo não sendo. Quando a gente volta para aquela parte de ser tudo sobre mim, a negligência traz um ponto de muita dor. Outro ponto que eu acho que é pertinente a gente tocar aqui, Jadson, é a sucessão familiar. Eu venho de uma família de sucessão familiar no agronegócio, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, hoje comigo. E eu acompanho também alguns produtores, filhos de produtores, de forma geral, seja qual for a atividade ligada ao agro. E assim, é, é uma zona, às vezes, de conflito muito grande, acaba gerando conflitos de pai com filho, com filha, de filho com pai, com mãe, que são ligados ao agronegócio. É, falta, eu acho que muitas vezes, você pode até me corrigir se eu estiver errado, uma maturidade para lidar com essas situações, porque às vezes falta, eu não passo por isso, eu digo que eu sou privilegiado em relação a isso, eu tenho uma relação muito estreita com minha família em relação à confiabilidade, de trabalhar junto, de ouvir uma orientação técnica e de mim também, de ouvir uma voz da experiência. Então, gente, existe uma conversação muito legal e muito agradável, e muito estreita em relação a isso. Mas eu observo e vejo essa situação muito contrária em muitas realidades, que existe muitas vezes uma falta de confiança do pai para entregar uma atividade para o filho. Quando eu falo entregar, é entregar às vezes parte da atividade. Ó, tu vai tocar esse setor aqui da propriedade, Uhum. esse serviço específico. E às vezes também é uma certa impaciência dos mais jovens em relação a parar para ouvir uma pessoa que tem 30, 40, 50, 60 anos naquela atividade. Então, assim, em vez de ser um ganha-ganha, eu escuto a experiência, mas eu também vou Contribuo. contribuir aqui. Isso é uma soma de esforços, e isso, a chance de sucesso vai lá para casa dos Sim. 99,9. Então, assim, é muito conflito e às vezes a situação familiar, Richard, me corrija se eu pensar diferente, é falha nesse sentido, não é falha. O filho estudou, se profissionalizou, e aí vem também aquele pouco da cultura, ó, vai estudar, porque aqui no agro é difícil. Acabou isso. Hoje, se a gente não estudar, a gente trabalha com drone. Se você não se especializar, você não consegue trabalhar no agronegócio. A gente tem máquinas aí de um nível de automação, de um nível de tecnologia, que se você não for estudar, você não consegue operar, você não consegue conduzir uma operação. Então, isso caiu por terra há bastante tempo já, né? Que a gente escutava muito isso. O pai trabalhando na enxada, ou a mãe, a família ali. Meu filho, estude porque isso aqui é uma lida pesada. Não estou dizendo que hoje é mais fácil, certamente evoluiu e é mais fácil em alguns setores, em algumas situações, sim, do que foi no passado. Só que assim, beleza, essa situação passou, essa questão de pegar no pesado, pegar no árduo, no sol quente. A rotina do agro, se comparado com outras profissões, ela exige mais do produtor, da família do produtor, dos profissionais que trabalham na cadeia. Na safra não tem final de semana, não tem feriado, não tem carga horária de 8 horas, 8 horas diárias, né? A gente não pega 8 da manhã para meio-dia, 2 horas de almoço, das 2 às 6. Só quem está de fora que às vezes pode achar isso, mas nós que vivemos e respiramos o agronegócio, sabemos que não é assim que funciona. Porém, assim, eu vejo muita dificuldade na sucessão familiar de entender o processo do pai para o filho, do filho para o pai, assim, então, e às vezes afastando a sucessão familiar ou literalmente cortando pela raiz por essa falta de compatibilidade, essa falta de alinhamento, de posicionamento, de entender que o filho contribui, tem a sua contribuição, muitas vezes trazendo tecnologia, trazendo informação, a coisa muda o tempo todo, a velocidade tá mudando, o que era bom
há um ano atrás, talvez não seja tão bom hoje. A gente passou por uma situação de falta, eu vou dar um exemplo aqui, de chuvas em 2021, semelhante ao que estamos em 2026, trazendo para minha realidade de Vitor, plantando a mesma área que eu plantei em 2021 que eu estou plantando hoje, a tecnologia evoluiu, o híbrido de milho evoluiu, os insumos evoluíram, as ferramentas para trabalhar evoluíram a ponto que eu sofro menos hoje com o mesmo intempérie, com a mesma situação semelhante do que eu sofri há 5 safras atrás, muito menor. Nós, se concretizar, vamos ter uma produção, mesmo com toda essa dificuldade hídrica, de falta de chuva esse ano, muito maior do que foi em 2021. Então, assim, são pacotes que talvez nós fomos atrás, né? Eu e meu pai fomos atrás, e parcerias e afins aí. Então, assim, às vezes é a contribuição do filho com tecnologia, com informação, né, ali a pronto uso, com ferramentas para ajudar. Então é importante que o pai, que a mãe, que a família pare para ouvir e para extrair coisas positivas e que o filho também tenha humildade, não é porque ele estudou, que ele fez a faculdade, que ele conversou com um profissional, que ele foi atrás de conhecimento, que o que o pai vem fazendo está errado. Peraí, deu certo até agora. Então, eu acho que seria mais ajustes de conduta de trabalho do pai para o filho e do filho para o pai. Quando eu falo pai e filho, pode ser mãe, Sim. pode ser filho, enfim, nesse contexto. Então, o que é que você acha em relação assim, se eu acho que faz sentido essa abordagem, assim, e tentar buscar um alinhamento ali para que isso não se extingua e para que trabalhe mais em consonância ali, mais alinhado essa questão, né, da humildade de ouvir de ambos os lados, né? Uma das minhas formações foi em constelação estrutural. E eu tive um módulo específico de trabalhar com empresas familiares dentro dessa formação. E eu vou utilizar do mesmo princípio, mudando somente para o agro. A maior parte dos problemas não é uma questão de conhecimento, ou seja, esse filho, ele vai ter o conhecimento acadêmico, conhecimento técnico que ele buscou, que ele se capacitou. O pai também vai ter um conhecimento vasto da experiência de anos acumulado, e isso tem um valor inestimável. E que, se somassem, com certeza, a chance de êxito seria muito alta. E essa parte da visão, completamente correta. O real problema, aos meus olhos, é quando o problema não é uma questão cognitiva, não é uma questão de conhecimento, é uma questão afetiva. Existe ali uma guerra silenciosa, fria, dentro da família. E eu posso ilustrar possíveis situações. Aquele pai que estava trabalhando, fazendo a coisa acontecer, e que não conseguia estar presente afetivamente. Estava presente, às vezes, fornecendo a educação, fornecendo uma boa condição, mas afetivamente não teve. E isso não houve um espaço para construir uma maneira de se comunicar, uma maneira de ter uma compreensão. E isso é muito comum. Em grandes famílias, os pais se dirigirem a ir à luta, ao trabalho, pautar com essa ausência afetiva, porque às vezes a pessoa conviveu ali, via, comia junto, mas não tinha um vínculo. Com a chegada da tecnologia, eu julgo que pode ter uma grande complicação. Hoje é muito comum as famílias estarem reunidas apenas em corpo, porque a alma vai estar aqui, sabe? Onde não se conversa, na rede social. E isso vai gerando, apesar da presença física, um grande distanciamento. Então, quando essas pessoas, seguindo esse exemplo, esse pai e esse filho, começam a conversar sobre o negócio, o foco deveria ser o resultado do negócio. Não. Entra em uma guerra de ego, para saber quem sabe mais. E se você entra numa guerra, você não quer perder, você quer ganhar.
E isso acaba sendo talvez a principal fonte de conflito. A ausência de uma comunicação afetiva, a ausência de um diálogo. E isso vai gerando agravantes, falta de respeito, agressões verbais ali, trocando farpas, trocando ofensas. Isso vai gerando um desgaste e muitas das vezes tornando inviável a convivência. Eu conheço grandes empresários que os filhos não conseguem ficar perto, não conseguem suceder um negócio. E em consultório relatam uma profunda dor. Imagina você construir um império e o seu sangue não poder seguir com aquilo ali, porque vocês não têm vínculo, né? Tipo assim, uma coisa extraordinária, não. Deveria ser o básico, vínculo. E eu já assisti histórias revolucionárias. Eu me considero um ser muito privilegiado por transitar em tantas histórias. Estava fazendo as contas de quantas horas eu tenho de sessão de terapia, atendendo. 14.000 horas de consultório. Você não pensa em escrever um livro, não? Cara, é algo que está no meu radar. Abraçar um projeto como esse. Uhum. E eu queria escrever escrevendo. Assim, realmente colocar, fazer uma obra. Uhum. Só que ainda estou na gestão do tempo para fazer bem feito. Mas é uma ideia que está no meu radar. Acredito que chega um momento da carreira que naturalmente as pessoas começam carinhosamente a cobrar, a querer mais, querer conhecer mais. Eu sinto que estou devendo isso a mim mesmo, ao mundo, mas é algo que está no meu radar. Muito bom. Muito bom. O nosso tempo está chegando ao fim, Douglas. Eu queria que você. Vamos imaginar que o produtor está nos assistindo agora, tá tá mal, tá com essa dificuldade, não quer falar com ninguém, não quer procurar uma ajuda, tá naquele, vamos dizer, no processo de isolamento sem ter alguém para fazer a hipnose, Sim. né? Qual o primeiro passo que você orienta ou para quem está com essa pessoa que está vendo que ele está precisando de ajuda, qual o primeiro passo que você orientaria para essa pessoa a procurar essa ajuda? Eu ia responder com um meme. Vou responder com um meme. Eu sempre gostei de cachorro. Sempre fui apaixonado por cachorro. Quando eu casei, minha esposa tinha aversão a cachorro. E eu pensava em sair da casa da minha mãe, levar meu cachorro. E ela disse: Douglas, eu nunca vou aceitar um cachorro. Não gosto. E a gente que está em um relacionamento, a gente precisa ceder em algumas coisas. E eu fui respeitando isso. E a estratégia que eu utilizei com minha esposa quando saí, meu cachorro ficou com minha mãe, ficou agora o cachorro da minha mãe, não convivia mais, ia lá ver ele, mas era o cachorro que passou a ser dela. E eu fiquei sem cachorro. E ao longo dos anos, eu pegava o recurso do Instagram, um vídeo de cachorrinho bonitinho, e mandava para minha esposa. E eu sempre recebia uma devolutiva de Saquete, pague com isso. Bom, e aí eu comecei a ir um pouco além. Ligava para minha sogra, sogrita, não era muito legal ter um cachorro assim convivendo com a gente. E eu fui vendendo essa ideia para todas as pessoas que nos cercavam. Minha esposa tem dois cachorrinhos pequenos, tem dois irmãos pequenos, de 11, de 11 e de 10 anos, menino e menina. E os meninos, naturalmente apaixonados por cachorro. Uhum. Eu disse, meu amor, não seria legal fazer eles felizes? Sim. E fui carinhosamente
mostrando o que aos olhos dela seria um terror. Por que que ela não queria um cachorro? Porque aos olhos dela era um potencial agressor. Então vai me colocar em risco. Será que na cabeça desse produtor que não está nos assistindo, se expor, conversar com alguém, procurar uma terapia, não é um potencial agressor? Não pode ser. Será que é alguém que vai usar isso contra mim? Saber das minhas fraquezas. Exatamente. E quando eu fui mostrando a todo o entorno que ter um cachorro é sinal de amor, de cuidado, de zelo, de ampliar ali a convivência. E aí, um determinado dia, ela se rendeu. Ela disse: tá bom, a decisão é sua. Eu precisava. No outro dia, eu chego com um Golden Retriever em casa, que seria a raça que menos seria um potencial agressor. Ser famosa pela amorosidade. E hoje, ela vive com a cachorrinha nos braços que ainda é bebê. Isso é uma história recente, mas muito pertinente. Se a gente tenta forçar, você precisa, muitas das vezes vai criar aversão, vai criar rejeição. A gente começa a naturalmente querer, quando a gente vai num restaurante que a comida é muito boa, Vitor, tá lá, Jato, tá lá, isso é muito bom, você precisa comer isso. Imagina se vocês não curtem sushi. E eu começo a fazer propaganda de um restaurante de sushi, que é muito bom, que é muito bom. Mas é um peixe cru, não. Então, é necessário. Vamos tomar uma cerveja? Cerveja vocês gostam. Sim, com certeza. Então, nessa cerveja, cara, experimente esse tira-gosto. E talvez faça sentido para você comer aquele sushi. Ou não. Não, realmente comi e não gostei. Mas a ideia de que não gosto sem comer pode ser um pouquinho problemática. Então, minha sugestão para a galera que quer ou se ajudar ou ajudar alguém, você não precisa ir agora, você não precisa ir correndo, você não precisa quando o circo está pegando fogo. Vá devagarzinho se inteirando. Eu acredito que uma iniciativa como essa, de trazer clareza, num espaço tão leve, tão bacana, se alguém está nos assistindo até aqui, com certeza algumas sementes foram plantadas. Isso vai despertando curiosidade. E em algum momento essa semente começa a germinar, quando começa a criar uma certa identificação com os sintomas. Eu acredito muito não na obrigação de ir, mas de ter um despertar de ir. Eu me interesso de ir. Isso, sem sombra de dúvidas, acontece quando você se expõe. Minha esposa tá com cachorro. Deu certo, né? Você começa, você não vai bater de frente, você vai usar mecanismos para que aquela pessoa comece por conta própria, assim, você vai plantando a sementinha e vai, a gente conversa uma coisa e vai mastigando, depois você vai Isso. processando, rapaz. Aquela coisa eu acho que dá pra eu dar uma analisada, dá pra eu testar, dá pra eu pensar, você começa, no seu subconsciente começa ali, né? Eu acho que se você for, você vai, talvez você goste, tal, aí você começa algo que você era tinha um sintoma de rejeição ou de preconceito, talvez, né? Assim, aquela coisa, acho que existe muito preconceito nisso Isso. ainda. Você começa a e se eu for? E se eu gostar? Né? E o se, né? E aí acho que é o primeiro passo de você ir procurar uma ajuda, procurar assim. E ajude muito você mitigar toda essa problemática, né? Tratar isso e da próxima seca que vier, a gente espera que não venha tão cedo, mas é uma realidade, ela existe. Aquela história que o sertão vai virar mar é só na música, né? O sertão não vai virar mar. É verdade. Agora, o sertão ele vai ter um regime de chuvas deficitários, muitas vezes inconstantes, né? De forma irregular. Então, o problema existe. Como eu vou lidar com ele, como eu vou trabalhar para mitigar o problema, tem gente que vai ganhar dinheiro esse ano, porque adotou alguma situação mediante a problemática que já passou no passado. Estudou e aprendeu com o problema, não vou dizer nem com erro, porque é um fator climático que a gente não controla. Mas se ele existe, a gente tem como mitigá-lo. O que é que eu posso fazer? Eu vou
plantar uma semente diferente, eu vou usar uma adubação que a minha planta vai estar mais vigorosa e no momento do estresse, ela vai passar melhor pelo problema, ela vai enfrentar melhor o problema e, quem sabe lá na frente, né, com a volta da chuva, com uma equalização dessas chuvas aí, ela vai ter um respiro e vai ter tempo aí para me entregar alguma produtividade que pelo menos eu pague as minhas contas, que eu produza a ração dos meus animais, que eu ganhe dinheiro. Todo negócio é girado para ganhar dinheiro, qualquer negócio. Então, assim, é aprender com os erros e com os problemas e com as dificuldades de um ano como esse, de um momento como esse, para que quando o problema vir novamente, você está mais calejado, mais preparado emocionalmente, principalmente, e aí também, né, no seu negócio, para que doa, mas que doa menos, ou que a dor passe mais rápido, digamos assim, né, Douglas? Eu acho que é aprender com isso, né, de forma geral, acho que é levar isso como um aprendizado, né? Sem sombra de dúvida, a inteligência não é a capacidade de não cometer erros, é a capacidade da gente aprender com eles, sabe? Eu julgo esse comportamento aí como o suprassumo filé mignon da inteligência. De você realmente usar o passado para construir um novo presente e um novo futuro. Isso é valioso demais. Muito, muito importante. Bom, Douglas, infelizmente o nosso tempo Passa rápido, né? Passa. tá esgotado, né? Mas eu fico aqui mais uma vez, aprendi muito e eu sei que para quem nos assistiu até agora, eu acho que já ficou alguma coisa em mente. E aí eu peço que, se você conhece alguém que está passando por alguma situação do que a gente discutiu aqui, e se você assistiu até agora, compartilha, manda o vídeo pro teu colega, pro produtor que você vê que está precisando dessa ajuda, Estão merecendo. né? Merecendo, Merecendo. merecendo, verdade, merecendo. Para mim foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu vou sair daqui com outra visão, Massa. outra mentalidade. Isso eu falo com toda sinceridade. E agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, né, Vitor? Sim, senhor. Vamos lá. Os nossos parceiros a M Sobral, a CMA, Decalb, a Quentor, a Trator Peças e o nosso apoiador, Juagro. Juagro. A gente agradece sempre nos apoiando, apoiou a nossa ideia. Mais uma vez, Douglas, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Eu espero recebê-lo mais vezes, porque é muito importante isso. Acho que a gente precisa mais desses esclarecimentos, dessa ajuda, que não é ajuda, né? É uma vivência que a gente tem que passar a ter e trabalhar a mente para estar receptivo a isso. Queria também, em nome do Agri Podcast, em nome desse projeto aqui, né, trazer informação para o público que nos assiste da região Selva, agradecer. Eu acho que cada convidado que vem aqui é enriquecedor. Eu acho que esse era um tema que estávamos ansiosos para tratar, ansioso no bom sentido, claro, né? Para tratar, porque assim, como eu disse no início do bate-papo, não existe momento mais pertinente no agronegócio brasileiro, e aí do Cealba, logicamente, na região que nós temos inseridos, para tratar um tema tão delicado e tão importante, para que quem nos assiste seja uma rede de apoio, um canal de apoio que não se sinta só. É uma problemática que todos nós enfrentamos em situações e momentos diferentes de dificuldade, e deixar aqui e dizer que estamos à disposição. Acho que Douglas também está à disposição aqui para Com certeza. auxiliar e assim, e entender que vocês entendam que ninguém está sozinho, né? Então, que conte conosco, conte com o Agri Podcast mais uma vez, Douglas, e em particular queria agradecer a disponibilidade do Douglas estar aqui. O Douglas tem uma agenda bastante apertada, bastante requisitada, mas assim, desde que o convite feito, o Richardson sabe disso, se mostrou disposto a vir a agregar de forma muito especial com o Agri Podcast, com o nosso canal aqui de bate-papo, de conversa, Douglas. Então, fica o nosso agradecimento e aí
faça as suas palavras, agradeça aí para quem você quiser, manda abraço, alô. Então, assim, mas assim, Douglas, só agradecer realmente esse bate-papo muito enriquecedor na noite de hoje. Cara, eu que agradeço a vocês dois. Para mim é uma honra poder estar aqui, poder falar um pouquinho do meu dia a dia inserido no mundo que vocês vivem. Eu tenho alguns pacientes que são do agro, que vivem essa dinâmica, eu assisto isso na prática. Hoje, como eu disse no início do bate-papo, vem batendo recorde em adesão de homens se permitindo a fazer isso. Também tenho pacientes mulheres que também fazem parte disso, mas falo de uma forma generalista, e quero agradecer de coração. E quando precisarem, quando a galera pedir uma parte 2, uma continuação, Vamos conte fazer. comigo, estou disposto. Eu acredito que o bem, ele nunca para. Acredito que a gente pode contribuir para entregar ao mundo. Isso, de alguma maneira, volta para a gente. O trabalho que vocês estão fazendo, sem sombra de dúvida, tem essa pegada, essa finalidade. É isso. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Douglas. Pessoal, boa noite e aguardamos vocês no próximo Agri Podcast. Boa noite, fiquem todos com Deus. Até logo.